Meu amigo, minha amiga, aqui beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um videozinho de história e hoje a gente vai falar de ouro. Então, assim, antes da gente falar do ouro, especificamente no Brasil, isso já é século XVIII, eu vou ter que voltar um pouquinho na nossa história para você entender uma outra questão. Na aula passada você viu comigo que os holandeses foram expulsos do Brasil. E quando os holandeses foram expulsos do Brasil, a Holanda passou a produzir o seu próprio açúcar lá nas Antilhas. A Inglaterra estava fazendo um açúcar da beterraba. O fato é que com mais países comercializando o açúcar, o preço caiu um pouco e Portugal se viu numa situação complicada. Nesse momento vai ser quando Portugal vai passar a se endividar com a Inglaterra. Isso vai ser muito importante para as próximas aulas. Mas antes disso, a gente tem que entender que desde que os portugueses chegaram no Brasil, havia uma coisa que a gente chama de entradas. O que são as entradas? As entradas eram expedições comandadas pela coroa portuguesa, cujo objetivo era descobrir ouro. Só que essas entradas, elas eram oficiais, elas eram bancadas pela coroa portuguesa e elas respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Concomitante a isso, alguns portugueses marginalizados que vinham para cá e não eram latifundiários, não eram donos de capitanias, de nada, eles tentavam sobreviver. E esses caras geralmente ficavam mais ou menos onde hoje é São Paulo, tá? E esses caras vão ser conhecidos como bandeirantes. O que eram as bandeiras? As bandeiras também eram expedições que iam para o sertão brasileiro tentar encontrar ouro. Só que as bandeiras eram expedições não oficiais, elas eram comandadas então por esses, como que eu vou chamar, marginalizados portugueses, e eles também tinham outras funções. Eles tentavam apresar indígenas para escravizar, eles não tinham dinheiro para comprar um escravo africano, e eles também eram contratados para destruir quilombos, beleza? Isso é uma coisa que a gente vai chamar de sertanismo de contrato. Esses caras que eram contratados para destruir quilombos. Então esses eram os bandeirantes. Como os bandeirantes não faziam parte de expedições oficiais, eles não respeitavam o limite de Tordesilhas e eles passavam dessa linha imaginária. Então as fronteiras que você vê hoje para o oeste brasileiro, os bandeirantes chegaram até lá. Esses caras andavam no meio do mato, só com facão e armas, e aí eles iam atrás desses indígenas para destruir quilombos também, e eventualmente eles procuravam ouro. E quem encontrou ouro no Brasil foram os bandeirantes. Os bandeirantes encontraram esse ouro naquelas jazidas que hoje vai ser Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Isso aí na segunda metade do século XVIII, beleza? Depois que esses caras encontram ouro, o eixo econômico do Brasil vai passar a ser essas regiões auríferas. Então, o Nordeste não é que a cana-de-açúcar deixa de existir, gente. É por isso que eu não gosto de falar de ciclo econômico da cana-de-açúcar. Porque um ciclo é uma coisa que a gente entende que tem começo, meio e fim. A cana-de-açúcar existe até hoje aqui no Brasil. Isso não foi um ciclo econômico. Foi uma parte econômica do Brasil que está em vigor até hoje, com seus altos e baixos. O ouro, ele vai passar a ser o principal produto da economia brasileira no século XVIII, e aí vai se criar pela primeira vez no Brasil uma elite mais rica, uma elite mais refinada, que vai ter mais dinheiro e vivendo nas cidades, principalmente em Minas Gerais, principalmente numa cidade chamada de Vila Rica, que hoje é Diamantina, tá? Então, você tinha nessa sociedade aurífera, você tinha senhores de engenho também, você tinha pessoas que extraíam ouro, você tinha trabalhadores livres que faziam uma agricultura de subsistência, que viviam mais ou menos uma vida miserável, e você tinha os escravizados. Como o ouro passa a ser a principal atividade econômica, a capital do Brasil, que era Salvador, ela estava muito longe das Minas Gerais. Então eles precisavam transferir a capital para um lugar que fosse mais ou menos perto da produção aurífera. Ao mesmo tempo, essa capital tinha que ser num lugar de fácil acesso ao mar, para as autoridades portuguesas virem para cá. É aí então que em 1763 eles vão mudar a capital para o Rio de Janeiro, beleza? E aí essa produção vai, e é o seguinte,
começa-se a cobrar muitos impostos. Por exemplo, o quinto, que é a quinta parte de tudo que você extrai para a coroa portuguesa, a captação, que é o imposto que vai ser cobrado por cada escravizado que você tem trabalhando para você. Só que nessa época, a galera meio falcatrua começava a contrabandear ouro, sacou? Então, para evitar esse contrabando, a coroa portuguesa vai criar as casas de fundição. O que isso quer dizer? Esse ouro, ele vai passar pelas casas de fundição, ele vai ser fundido, e aí, como diria o Silvio Santos, ele vai ser transformado em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. E aí vai ter o selo da coroa portuguesa. E quando você funde esse ouro, transformado em barras de ouro, ele vai ser descontado o quinto. Nessa fundição você já dá a quinta parte para a coroa portuguesa, sacou? Só que brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Mesmo assim, os caras conseguiam contrabandear ouro. Cara, das maneiras mais esdrúxulas que você imaginar. Por exemplo, eles tinham muita imagem de santo nessa época. E aí, nessas imagens de santo, eles guardavam ouro em pó. Olha só. Então, é daí que vem aquela expressão santinho do pau oco, que você deve ter ouvido falar já. É porque esse santo, ele guardava ouro traficado. Olha você. Então, o contrabando ele sempre existiu. Aqui não vai ser diferente, né? Essa atividade aurífera, ela também vai ajudar a ligar o sul do nosso Brasil ao sudeste. Pelo seguinte, no Rio Grande do Sul, as pessoas criavam gado, galinha, porco e por aí vai. E esses animais, eles eram vendidos para as pessoas que trabalhavam nas minas de ouro. Ah, criavam mula também. Então os tropeiros, eles eram figuras que levavam, dependendo da expedição, gado, porco, galinha, mula, para a região das minas. Geralmente eles levavam esses animais até Sorocaba, em São Paulo. Em Sorocaba tinha uma feira de gado, muito importante. E aí de lá isso era levado para lá. Você tem ideia quanto tempo levava uma expedição? A mula, né? Guiada por mula, porque a mula aguenta mais que o cavalo. Quanto tempo demorava ida e volta? Dependendo da expedição, demorava 2 anos para o tropeiro ir e voltar. Imagina você. Quando eles levavam porcos, para que os porcos não se perdessem no caminho, eles cegavam esses porcos, para que eles pudessem seguir o caminho correto. E as mulas não se perdiam, porque uma mula ia na frente, que é a chamada mula madrinha, e aí ela ia com um cencerro, com um sininho no pescoço, e as demais seguiam elas. Daí esses tropeiros era assim, geralmente de uma cidade até outra, demorava mais ou menos um dia inteiro. E no final desse dia, esses tropeiros paravam para descansar. E aí, quem ficava geralmente em hospedaria, essas coisas, era o chefe da tropa. Os outros posavam fora da pousada, no relento, tomando chuva e tudo. E sempre nessas expedições de tropeiros, o cozinheiro ia na frente, muito na frente, para ir preparando o almoço ou qualquer outra refeição, para daí o pessoal alcançar ele. A fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, ela tem um rio, que se não me engano é o Rio Pelotas. E para atravessar esse rio, olha que coisa, muitos tinham que atravessar a nado. E para não se perder os mantimentos, eles tinham uma canoa que era feita mais ou menos de couro, e nessa canoa ia o chefe da tropa, com aquelas coisas que não poderiam ser molhadas, por exemplo, sal, açúcar, as carnes, carne seca, né? O charque. E aí um escravizado ia puxando essa canoa e os demais iam atravessando junto com os animais. O tropeirismo foi uma atividade extremamente importante para o nosso Paraná. Algumas cidades como Ponta Grossa, Lapa, Guarapuava, Irati, Porto Amazonas, são cidades que nasceram da atividade dos tropeiros. Castro, estava esquecendo, Castro é uma cidade muito importante. Isso vai nascer da atividade dos tropeiros. E o Paraná, nessa época, gente, era um corredorzão. Você tinha Rio Grande do Sul e São Paulo. Paraná e Santa Catarina pertenciam para São Paulo. Onde hoje é o Paraná, como o pessoal que morava aqui ganhava dinheiro?
eles alugavam os terrenos para invernada. Então esse pessoal estava vindo do Rio Grande do Sul, eles paravam aqui no Paraná, onde hoje é o Paraná, né? O gado engordava durante alguns meses e depois eles seguiam viagem até lá. Então o habitante daqui do Paraná, ele alugava esse terreno para pastagem e depois ele acompanhava, escoltava até uma certa parte do caminho o resto das tropas. É assim que o pessoal ganhava dinheiro. O Paraná era um corredorzão, beleza? E aí, com a atividade aurífera nas Minas Gerais, a vida nas cidades vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, modernizada, né? E o pessoal começou a construir muita igreja lá em Minas Gerais. E um artista vai se destacar muito nessa época, que vai ser o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. O Aleijadinho foi um dos maiores artistas que houve naquela época, e talvez de todos os tempos do Brasil. Mas eu vou deixar para falar com mais detalhes do Aleijadinho na próxima aula, que a gente vai falar de conjuração mineira, conjuração baiana. Só queria dar uma provocação para você saber sobre essa questão do ouro e essa questão do tropeirismo. Fechou? Beleza? Na próxima aula a gente vai falar então sobre mais coisas do ouro, sobre o barroco no Brasil, vamos falar de arte, vamos falar de revolução e nos encontramos até lá. Fechou? Um abraço e até a próxima.